recebam a paz do Senhor. Amém. Estou feliz de estar em casa. E eu quero já louvar a Deus por esta tão rica oportunidade de uma vez mais poder falar da palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro do Gênesis, capítulo de número 15. Há alguns meses eu tenho meditado neste texto. Pastor Rogério, muito obrigada por esta oportunidade, amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. É difícil, né, irmãos, falar na frente do pastor Rogério. É difícil falar na frente do pastor Edson, professor, teólogo. Queria até ser assim chique, igual o pastor Rogério. Ficou legal esse tupete, pastor. Ficou bom. Ficou legal, ficou diferente, né? Bem propício, né? Para esta ocasião. Mas eu não sou chique, gente. Eu não sou pentecostal. Né, Samuel? E a gente já vai dar lugar aí. Gênesis capítulo 15. Diz assim: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo: não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo e a tua recompensa será infinitamente grande. E Abraão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos? E o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco. Versos de número 18. E no mesmo dia o Senhor fez um pacto com Abraão, dizendo: a tua semente eu dei a esta terra, do rio do Egito até o grande rio Eufrates. Amém? Assentai-vos, por favor. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo que ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos a fé está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem a marca da cruz, não é outro, é Jesus. Eu sinto ele aqui, vamos de novo? O homem de branco tá passeando no meio da igreja. Eu tô sentindo, ele tá operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé está. Ele tá enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem a marca da cruz, não é outro, é Jesus. Já eu dou lugar, tá, Samuel? Glória a Deus. Queridos irmãos, é difícil alguém que nunca ouviu falar acerca de Abraão. Afinal de contas, Abraão é conhecido como o pai da fé em pelo menos 3 segmentos religiosos. A saber, o cristianismo, o islamismo e também o judaísmo. Logo,
É difícil alguém que nunca tenha escutado acerca da história de Abraão. A primeira vez em que Abraão é citado na Bíblia está em Gênesis capítulo de número 11. E o capítulo de número 11 do Gênesis é para Abraão um texto de exposição. Porque é no capítulo 11 que Deus vai expor a impossibilidade ou a infertilidade que havia na casa de Abraão. Capítulo de número 11 do Gênesis é um capítulo de exposição. Mas logo no capítulo de número 12, o capítulo do chamado de Abraão, após Deus expor aquilo que era de ruim dentro da casa de Abraão, Deus vai logo fazer-lhe uma promessa. E esta promessa vai totalmente contra aquilo que é uma realidade na sua casa. Porque olha só que interessante, Deus expõe que a esposa de Abraão é estéril, mas no capítulo de número 12, Deus diz para Abraão que ele será pai de nações. Então logo a promessa não é coerente àquilo que o texto de capítulo 11 vai expor. E realmente nunca será. E é interessante porque no capítulo de número 12 do Gênesis, Deus vai fazer 7 promessas para Abraão. Quantas promessas? Quantas? 7 promessas por um chamado. 7 promessas por um chamado. Isso aqui já me chama a atenção porque, de fato, aquilo que Deus tem para entregar para Abraão é muito maior do que aquilo que ele pede para Abraão. 7 promessas por um chamado. Porque aquilo que Deus tem para entregar nunca será na mesma proporção, na mesma quantidade, ou no mesmo nível daquilo que Deus pede. Então olha só o que Deus pede: Abraão, sai da terra, sai da parentela e vai para uma terra que eu te darei. Você conhece isso? E Abraão sai da terra. Só que olha isso, irmãos, ele não leva, ou melhor, ele leva consigo parte da sua parentela. A Bíblia diz que quando ele sai da terra, ele leva Ló junto com ele. E eu preciso dizer isso aqui acerca de Abraão, porque Abraão tem uma promessa, mas ele não está obedecendo em uma totalidade. E obediência parcial, eu aprendi isso, é também desobediência. E para toda desobediência, Deus dá uma data de validade. Obediência parcial é também desobediência. E a gente costuma cantar aquele louvor muito bonito, dizendo que nós viveremos a totalidade da promessa. Mas eu preciso dizer isso para você. Você só vai começar a viver a totalidade da promessa quando começar a viver na totalidade da obediência. Não dá para viver totalidade de promessa vivendo a obediência de forma parcial. E para a tua desobediência, porque eu estou falando para alguém nesta noite, para a tua desobediência, Deus tem uma data de validade. Não ache você que vai viver a totalidade da promessa vivendo em desobediência, porque para a tua desobediência Deus já tem um basta. A Bíblia diz que Abraão está vivendo juntamente com Ló e ele está prosperando, Ló também está prosperando, e isso não me espanta, pastor Rogério Barros, porque Ló está acompanhado de Abraão e logo aquilo que reflete na vida de Abraão respinga em Ló. Porque quando eu me aliancio com alguém que carrega uma promessa, automaticamente eu também sou alcançado pelo efeito dessa promessa. Perceba que a promessa não é para Ló, a promessa é para Abraão. Mas por que Ló também prospera?
é porque se aliançou com quem carregava uma promessa. E já nessa introdução da mensagem eu quero dizer a você: cuidado com quem você se aliancia. Porque dependendo da sua aliança, você estará sujeito a bênção ou a maldições. Porque dependendo de com quem eu me aliancio, eu também sou alcançado pelos efeitos da promessa. Ló está prosperando. E aparentemente parece que está tudo bem, só que a Bíblia diz que os pastores de Abraão e Ló começam a guerrear entre si. E olha isso aqui, eu já ouvi alguém dizendo que Ló e Abraão guerrearam entre eles, mas o texto não diz isso. O texto diz que a guerra estava no campo e não na mesa. A guerra estava no campo e não na casa. Então Abraão está olhando os pastores guerreando no campo e está dizendo: Ló, eu preciso sair da mesa. Antes que a guerra chegue na mesa, escolhe para qual lado você quer ir. Ah, gente, aleluia. A guerra não é na mesa. Mas se Abraão não se posiciona, a guerra chega na mesa. Então antes que a guerra chegue na mesa, Abraão se levanta da mesa e diz: escolhe o lado que você quer ir. Oh, meu Deus. Eu não sei se tem alguém entendendo o que Deus está dizendo. Aleluia. Mas se você não se posicionar agora, essa guerra pode chegar na mesa. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: sai logo dessa mesa que eu já mandei sair. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. Sai logo dessa mesa antes que a guerra chegue na mesa. Se levanta dela. E eu estou falando aqui, irmãos, porque eu já vivi isso. Houve um momento em que Deus disse: sai da mesa, sai da mesa. E eu não quis sair. Sabe o que Deus fez? Permitiu a guerra, pastor Rogério, para me tirar da mesa. E Deus está alertando alguém neste início de madrugada para dizer a você, para você mesmo, é para você mesmo: levanta dessa mesa enquanto é tempo. Levanta dessa mesa enquanto é tempo. A guerra está no campo. Abraão olha para Ló e diz: escolhe. Aleluia. Aí o texto diz, não é eu, é o texto que diz que Ló, olhando a campina do Jordão, está escrito no texto que as campinas do Jordão, pastor Rogério Barros, parecia o jardim do Senhor. Ó, sabe qual é a terra que Ló está olhando? Sodoma e Gomorra. É essa terra. É essa terra, minha irmã Natália, que Ló está olhando, Sodoma e Gomorra, que é lá mais à frente, Deus vai mandar destruir aquela terra, ou Ele mesmo vai descer para destruir. É essa terra que Ló está olhando e dizendo: parece o jardim de Deus. Eita, aleluia. Aí o Senhor gritou na minha alma quando a pastora Amanda me mandou a mensagem: diga para minha juventude, diga para minha igreja, cuidado com aquilo que você olha. Ai, meu Deus. Porque crente não é guiado por vista. Crente não é guiado pelo aquilo que parece ser de Deus. O Paulo já disse: olha, a fé é o firme fundamento daquilo, das coisas que não se vê, mas aquilo, a certeza das coisas que esperam. Nós não vivemos à base daquilo que vemos. Cuidado, porque tem muita gente permitindo que os seus olhos sejam o teu governo. Ah, meu Deus. E foi Jesus quem disse que se o seu olho te faz pecar, então arranque-o. E diz mais Jesus, que se nos teus olhos tiver luz, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos tiverem trevas,
então todo o seu corpo será treva. Olha para quem está perto, me ajude a pregar no início dessa madrugada e diga para ele: cuidado com aquilo que você vê. O pastor não sabe o que tu vê, a liderança, evangelista Lucas não sabe o que tu vê, de repente a tua esposa não sabe o que tu vê, teu esposo não sabe o que tu vê, só que Deus já viu o que tu viu. Oh meu Deus, Deus já contemplou o que você achou que parecia jardim do Senhor. E olha só, a terra que parecia jardim do Senhor era a mesma terra que haveria morte. Oh meu Deus, aleluia, aleluia. Eu sei que é difícil dar glória e eu nem me importo com isso, mas a palavra de Deus para a tua vida, para a tua alma, para o teu coração é: cuidado para não ser guiado pelo que você vê. A Bíblia diz que Ló escolhe, e eu já estou caminhando aqui, porque eu estou só na introdução ainda. A Bíblia diz que Ló, ele vai ser levado cativo mais à frente pelo rei de Sodoma. E Abraão vai ficar sabendo de que o seu sobrinho está cativo. A Bíblia diz, e nunca antes a Bíblia havia dito que Abraão pegou na espada. Mas nesse contexto, a Bíblia diz que Abraão chama 318 dos seus funcionários, coloca a espada na mão de cada um e diz: o inimigo está tentando levar Jó cativo para matar, mas eu não vou me acomodar, eu não vou cruzar os braços. Se o diabo está tentando levar alguém que está debaixo da minha responsabilidade, e se ele está trazendo isso para anunciar guerra, então haverá guerra. Natália foi muito usada por Deus aqui para dizer que há guerras que você precisa se posicionar como guerreiro. Eu estou dizendo que Abraão nunca guerreou antes, Abraão nunca pegou na espada antes, mas quando o inimigo vem contra a casa dele, ele precisa tomar a posição de guerra. Está entendendo ou não? Está entendendo ou não? Quando o diabo vem para guerrear contra alguém da casa dele, ele precisa botar a mão na espada, terra. E a palavra de Deus para a tua vida é essa: vai ficar acomodado, vai ficar de braço cruzado. Se o diabo está anunciando guerra contra a tua casa, pega nessa espada. Remacalaxuri, remanto terra. Eita, o diabo está anunciando guerra contra a tua casa, mulher, e tu está de braço cruzado, terra. O diabo está anunciando guerra contra o teu filho. Ei, meu Deus, me guarda. Meu Deus, me guarda. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te dando hoje roupa de guerra, espada nova, escudo novo, coraça. Entra na guerra, entra na guerra, entra na guerra, entra na guerra, entra na guerra. Eita, Manuela, se o diabo vem pra guerra, eu também vou. Se o diabo vem pra guerrear, eu também vou. Eita, aleluia. O diabo está achando que está levando o Ló cativo e que vai ficar por isso mesmo. Não. Aleluia, aleluia. Se o diabo está anunciando guerra, minha irmã, entra na guerra. Entra na guerra, aproveita. Essa mini vigília é para se levantar hoje. Aproveita essa mini vigília para se posicionar hoje. Aproveita esse movimento que está acontecendo aqui hoje e pega essa armadura, pega essa espada e entra na guerra. Aleluia. A Bíblia diz que logo após, pastor Edson, logo após a guerra vencida, antes de Abraão pensar, meu cunhado, irmão Hugo, antes de Abraão pensar que ele venceu a guerra por mérito,
Antes de Abraão pensar que venceu a guerra porque era bom, a Bíblia diz que o rei sacerdote Melquisedeque aparece para ele e diz assim: bendito seja Deus, meu Pai, que entregou os inimigos na tua mão. Oh, meu Pai, antes de Abraão pensar que o mérito da guerra vencida era dele, aparece Melquisedeque, o primeiro rei e sacerdote da Bíblia, para dizer a Abraão: Abraão, tu guerreou, tu venceu a guerra, tu manuseou a espada, mas bendito seja Deus, oh meu Pai, que entregou o inimigo na tua mão. Ah, meu Deus do céu, aleluia, aleluia. Melquisedeque aparece, libera a bênção para Abraão, libera a bênção sobre a vida de Abraão. E logo depois, olha isso, eu gosto dos detalhes da Bíblia, porque a palavra diz que logo após Melquisedeque abençoar, logo após ele liberar a bênção, aparece o rei de Sodoma. Logo depois que o rei, que representa, que simboliza a figura de Deus, aparece para liberar a bênção, o rei de Sodoma, que simboliza o próprio Satanás, aparece para Abraão e diz: Abraão, tu venceu a guerra, mas faz o seguinte, me dê as pessoas e eu lhe entregarei as coisas. Que proposta é essa? Você percebe que logo depois da revelação do propósito, ele aparece para fazer uma proposta que não combina com o propósito. Logo depois a revelação da bênção, logo depois a revelação do propósito, o inimigo aparece para fazer uma proposta, invalidando ou tentando invalidar aquilo que Deus já havia prometido. Eu te farei prosperar, Abraão. Aí Abraão, ligado em Deus, ele diz assim: olha, nem um filho de sandália eu tomarei de ti, para que depois que eu prospere, você não diga prosperou porque eu ajudei, prosperou porque aceitou a proposta. Isso me faz lembrar de Lucas capítulo número 4, quando Deus, em forma de pomba, desce no Jordão e diz assim: este é o meu filho, a quem eu tenho prazer. Lucas capítulo número 4 diz que logo quando Jesus saindo dali e indo ser tentado no deserto, o diabo aparece para ele dizendo: se tu és o filho de Deus, então transforme essa pedra em pão. Você percebe que sempre que Deus revelar o propósito, o diabo sempre em seguida vai vir para tentar fazer uma proposta, para invalidar aquilo que Deus já disse. Então nisso, ele vai dizer: me dê as pessoas e eu te darei as coisas. Só que Abraão permanece firme no propósito. Eu entro em capítulo 15 do Gênesis, onde nós lemos: e depois dessas coisas. Você leu comigo? Gênesis capítulo número 15 começa dizendo assim: e depois dessas coisas. Que coisas? Essas coisas. Depois da promessa, depois de ser exposto, depois de ter que guerrear, depois de ter recebido a bênção, depois de ter recebido a proposta, depois dessas coisas, Abraão está em crise. Abraão está como? Em como? Abraão está em crise. Já se passaram 10 anos depois do dia que Deus havia feito a promessa. Já se passaram 10 anos. Abraão está em crise, dizendo: Senhor, Senhor, eu ando sem filhos. Olha isso, irmãos, 10 anos se passaram. Você percebeu comigo o tanto de promessa que Deus já havia cumprido na vida de Abraão? Pastor Renato, parece até que Abraão se esqueceu do que Deus já
já tinha feito durante esse tempo. E toda vez que eu paro para supervalorizar o que Deus não fez, eu desvalorizo o que Ele já fez. Abraão está gritando: Deus, eu ando sem filhos, eu ando sem filhos. Aí a Bíblia diz que Deus tira, ou Ele vai trazer Abraão para fora. E tem até um louvor que diz assim: sai de sua tenda. Só que Deus não mandou Abraão sair da tenda. A Bíblia diz que Deus o trouxe para fora. Eu vou de novo. Deus não mandou Abraão sair da tenda. Deus o puxou para fora. Sabe por quê? Porque a tenda está limitando a visão. Ai, meu Deus, me guarda. E tudo aquilo que está limitando a visão da promessa, para todo cenário que limita a visão daquilo que Deus vai fazer, para todo cenário, para todo lugar, para toda mesa que limita a visão da promessa, a visão do céu estrelado, para tudo aquilo que limita a visão, a ordem é essa: eu vou te arrancar daí, eu vou te tirar daí, eu vou te puxar com força daí. E não adianta chorar, não adianta marcar gabinete para chorar, não adianta fazer biquinho, não adianta espernear para todo cenário que limita a visão. Eu estou sentindo Deus aqui. Para todo cenário que limita a visão daquilo que Deus tem para a tua vida, eu tenho uma notícia: Ele vai te arrancar daí, meu filho. Ai, eu gosto de mini vigília. Eu sou do berço da oração, Neemias. Eu sou do berço da oração. E eu estou acostumado, porque mini vigília não é culto para crente normal. Crente normal vem para o culto de domingo de manhã, porque é mais tranquilo. Agora, crente de guerra, crente que gosta do sobrenatural, ele vem para mim na vigília. Ele vem para mim na vigília. Eu não vim aqui para massagear o teu ego, ou para trazer uma palavra que... Eita! Eu vim aqui para te dizer, meu filho, que Deus vai te arrancar desse cenário. Eu vim aqui dizer que Deus vai te arrancar. Ai, meu Pai. Derrama calaxéria. Núbia. Eita! Dentro da tenda está acomodado, né? Dentro da tenda está fofo, né? Dentro da tenda está quente, né? Mas a palavra de Deus é essa: eu vou te arrancar. Eu vou te trazer para o frio mesmo. Eu vou fazer você sentir o frio da madrugada. E vou fazer você contemplar o céu. Quantas estrelas, Abraão! Madara Sherika Remi do Récia Pricala Sérgia Rema. Eu estou dizendo, o pastor Rogério falou que há níveis que Deus vai precisar te levar, porque o nível da revelação vai ser maior. É isso, pastor Rogério? Há níveis que Deus vai te levar, que vai ser a revelação, para que você contemple maior a revelação. Então escute isso aqui. Abraão, conta as estrelas. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 15. Ah, meu Deus. Verso de número 5, por favor, me ajude. E ele o trouxe para fora
e ele o trouxe para fora. Olha agora para o céu e contra as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse: assim será a tua semente. Verso de número 12, por favor. E quando o sol estava se pondo, e quando como? E quando o sol estava... Que horas que o sol se põe? 5, 6 da tarde. Verso de número 17. E aconteceu que, quando o sol se pôs, veio a... Então está dizendo que logo depois do sol se pôr, período da tarde, pastor Renato, veio a escuridão, isso é, o período da noite. Então vamos de trás para frente, vamos, Rodrigo. Se no 17 é noite, se no 12 é de tarde, versículo de número 5 provavelmente é manhã, quando Deus manda Abraão contar as estrelas. Agora a pergunta, minha irmã Samara, você que é inteligente, tem estrela de manhã? Eu até diria que possa ser que seja pela madrugada, porque tem estrela de madrugada. Mas eu gostaria de usar a minha fé em dizer que Abraão não está vendo estrela. Mas embora a sua visão não contemple as estrelas, ele sabe que ela está lá. E talvez seja por isso que ele é conhecido como o pai da fé. Porque ele não está vendo, mas ele sabe que está. Ele não está vendo, mas Deus está dizendo: conta se tu pode, conta. Então Deus, por vezes, vai te levar em cenários que vai testar a tua fé. E olha só, eu vou para o final já. Logo após isso, a Bíblia diz que Deus manda Abraão levantar um altar. Manda Abraão levantar o quê? Um altar. E ele diz assim: pega alguns bichos, alguns animais. Entre esses animais, eu preciso dizer a você que Deus manda ele cortar ao meio todos os animais. E entre esses está um cordeiro ou um carneiro, em que é cortado ao meio. O altar está preparado. O altar já está arrumado. O sacrifício também já está no altar. E este sacrifício aqui era Deus querendo ajustar a aliança com Abraão. Só que antes que Deus chegue para consumir o sacrifício e passar pelo meio fazendo aliança, a Bíblia diz que as aves de rapina desciam sobre o sacrifício. O altar está preparado. O altar, minha irmã Vitória, é para atrair Deus. Só que o altar que tem sacrifício não atrai só Deus. O altar que tem sacrifício também atrai oposição. Gente, no altar está preparado. O altar tem sacrifício. Mas as aves de rapina, Bia, o que é ave de rapina? Ave de rapina são pássaros que se alimentam de corpo morto, de carne morta. A ave de rapina desce para mexer no sacrifício. Só que a Bíblia diz que Abraão, minha irmã, pastora Débora, eu te amo.
A Bíblia diz que enquanto as aves de rapina desciam para mexer no sacrifício, Abraão não cruzava o braço. Abraão não tolerava. A Bíblia não diz que Abraão tolerava. A Bíblia diz que eles a enxotava. Coloca para mim. Abraão não tolera as aves descendo para mexer. Abraão expulsa. Até porque, escuta isso, porque Deus falou comigo ontem à tarde. Aquilo que eu tolero, eu dou autoridade. Ai, meu Pai. Aquilo que eu tolero, eu dou autoridade. Então Abraão está dizendo: no altar que eu preparei, no sacrifício que eu preparei, ave de rapina não tem autoridade. Eu não tolero. Eu não fico de braço cruzado. A Bíblia diz que eles a enxotavam. Ai, meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. E olha isso aqui, cuidado com aquilo que você anda tolerando. Cuidado com aquilo que você anda tolerando. Cuidado, 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 cuidado. Eu disse aqui que eu sou nascida e criada na igreja. E eu sou nova, pastor Rogério, mas eu sou de um tempo aonde crente não via novela, não tinha isso. Porque a gente acreditava que a televisão era um portal. E se eu tolerava, eu dava autoridade. Está entendendo? Eu sou de um tempo aonde crente não falava palavras torpes, porque aquilo que eu tolerava, eu dava legalidade. Mas agora as coisas mudaram. Agora você pode tudo. Você pode falar tudo. Você pode andar da forma que você quer. Antigamente, crente não podia usar roupa curta, ajustada, nada disso. Mas agora a gente vai tolerando. Ai, meu Pai. Ai, varão. Agora a gente anda tolerando. E aquilo que você vai tolerando, você vai dando legalidade. Cuidado, terra. Cuidado. Ah, meu Pai. Aleluia. Cuidado com aquilo que você anda autorizando aí, irmãos. Aleluia. O altar atrai a Deus, mas também atrai as aves de rapina. Aleluia. Já vou passar o microfone, já vou passar a minha oportunidade, mas eu finalizo dizendo isso aqui, olha isso. A ave de rapina que desce para tentar mexer, para tentar contaminar o sacrifício. Quando ela desce, a Bíblia diz que o cordeiro já havia sido sacrificado ali. Natália, o sangue do cordeiro já estava no altar. Quando a ave de rapina desce para tentar sujar, quando a ave de rapina desce para tentar influenciar, ai meu Deus, o cordeiro já havia derramado sangue no altar. E olha isso aqui, olha isso aqui. O altar que tem sangue do cordeiro, a ave de rapina não posa. Ai meu Deus. Altar que tem sangue do cordeiro, a ave de rapina não mexe. Altar que tem sangue do cordeiro, a ave de rapina tem que bater e retirada. Eita.
Olhe para quem está perto de você. É a última vez que eu digo isso e diga: o sangue do Cordeiro te blinda da ave de rapina. Fala para ele: o sangue do Cordeiro guarda o teu altar. O sangue do Cordeiro. Isso.